Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Tem misericórdia de mim. Apresentar esta palavra, Senhor. Pai, nós pedimos que sejamos libertos de toda visão tortuosa, enviesada da Tua glória, do Teu nome, do Teu poder, do Teu reino. Livra-nos, Senhor, do ranço, de tanto ensinamento errado que nós já vivemos, de tantos achismos que nós defendemos por tanto tempo na nossa vida. E dá-nos, Senhor, uma correta compreensão do Teu poder, da Tua glória, do Teu reino, do Teu santo nome, através da Tua santa palavra. Que possa saltar-nos aos nossos olhos e que nós possamos contemplar e que nós possamos Te adorar e viver diante de Ti de maneira digna, como digno Tu és, de maneira santa, como Tu estás nos santificando e nos moldando à imagem de Cristo Jesus. Não permita, Senhor, que nós continuemos a orar de maneira fria, que nós continuemos a olhar para a Tua palavra de maneira fria. Dá-nos, Senhor, entendimento racional. E dá-nos também, Senhor, um coração ardente. Escreve na nossa mente, escreve nos nossos corações a Tua santa palavra. Derrama sobre nós a iluminação do Teu Santo Espírito, a graça de compreender essas coisas e a misericórdia de perdoar as nossas falhas. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós chegamos então à conclusão daquele santo modelo de oração ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que é chamado de o Sermão do Monte. O nosso Senhor tem nos ensinado a ordenar de maneira bíblica as nossas orações e as nossas petições. Os nossos primeiros e mais profundos anseios devem estar relacionados diretamente com Deus, nosso Pai, com o Seu nome, com o Seu reino, com a Sua vontade soberana. Depois, nós declaramos a nossa total dependência e a nossa total confiança e dependência diária, pela porção diária do nosso pão, pela porção diária do perdão dos nossos pecados e pela porção diária do livramento de todo mal e preservação. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que palavras maravilhosas, que palavras solenes, que palavras fortes, que muitas vezes nós passamos por elas como se nada fossem, não meditamos. E que o Senhor tenha misericórdia de nós para nos libertar da falta de imaginação
que a nossa educação deturpada, tanto na escola como em anos de igreja, ou pseudo-igreja, nos limitou e tem nos limitado, mas que hoje nós possamos romper essas coisas. Senhores, essas palavras, essa expressão final, essa doxologia final, e o que é doxologia? Eu não quero falar palavras difíceis para os irmãos, para parecer que eu sei mais, mas doxologia é uma declaração de louvor, e ao invés de falar uma declaração de louvor, fica mais simples falar doxologia. Doxos, elogio, reconhecimento, honra, doxologia. Há muita dúvida e há muito questionamento a respeito dessa doxologia, se ela faz de fato parte das Escrituras Sagradas. Talvez algumas versões dos irmãos não tenham essa doxologia, talvez tenha com asterisco, tenha só no rodapé da página da sua Bíblia, ou talvez entre colchetes. O questionamento é: teria o Senhor Jesus Cristo realmente dito essa gloriosa ação de graças? Ou será que não disse? Essas palavras, senhores, essa sequência de louvor, ela aparece em vários e vários manuscritos antigos, mas não aparece nos melhores manuscritos. E por isso gera essa dúvida. Há uma tese, inclusive, que afirma que o seu uso surgiu e foi colocado no texto bíblico por copistas, quando a oração do Senhor começou a fazer parte do culto na igreja primitiva, logo após os apóstolos. Então, seria no momento posterior. E após proclamar a oração do Senhor no culto, então dava-se um ensejo a essa ação de graças, essa doxologia. E a origem dela seria uma alusão direta a 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 11. E prestem atenção, que diz o seguinte, olhem que palavras maravilhosas. Ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra pertencem a Ti. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas soberano sobre tudo e sobre todos. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em Tuas mãos residem toda a força e todo o poder. Na Tua destra reside toda a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemo-nos-te graças e louvamos o Teu glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Isso é 1 Crônicas. E seria uma alusão mais simplificada a isso ao final, então, da oração do Pai Nosso. Meus irmãos, embora os indícios sinalizem que a conclusão da oração do Senhor não seja de fato parte do texto bíblico, ainda assim nós devemos compreender que as ideias que são nela expressas são todas elas legitimamente bíblicas. Como demonstram, por exemplo, se você pegar o nosso breve catecismo, o catecismo maior de Westminster, ou até mesmo o catecismo de Heidelberg. E você vai ver, nessa ação de graças, eles estudam essa ação de graças e vão colocam várias referências bíblicas. Tudo que há na conclusão desta oração pode ser encontrado em vários outros lugares das Escrituras Sagradas. Certo é que não há como afirmar com certeza se essas palavras foram ditas ou não por Cristo, ou se foram então acrescentadas posteriormente. Entretanto, nos ilumina o Dr. Lloyd Jones, entretanto, sem se importar se ele, Jesus, proferiu ou não, o fato é que elas são extremamente apropriadas. E aí nós podemos perguntar, mas por que elas são apropriadas? Porque nós devemos oferecer ação de graças àquele que nós pedimos tanto ao longo da oração e que cremos que tanto nos ouve como nos atende quando nós pedimos em nome de Cristo Jesus aquilo que redunda em glória ao seu santo, maravilhoso e poderoso nome.
Lloyd Jones ainda complementa: a temperatura da nossa espiritualidade é medida pelos nossos louvores e pelas nossas ações de graças, que devem fazer parte das nossas orações. Na realidade, ele diz que fazem parte, mas eu estou dizendo que devem fazer, ou que deveriam fazer. Irmãos, qual é a temperatura da nossa espiritualidade? Se louvores e ações de graças nas nossas orações servem para nós medirmos a temperatura da nossa espiritualidade, diante da nossa espiritualidade, diante da nossa incessante oração, diante das nossas orações que não condizem com o modelo do Pai Nosso, o que poderíamos dizer nós? Além de misericórdia, Senhor. A temperatura da nossa espiritualidade está em 0. Nós estamos congelando. Nós pouco oramos. Nós pouco oramos de verdade. E no pouco que oramos, nós pouco adoramos. Nós chegamos afobados, apresentando os nossos pedidos, às vezes, por vício de linguagem, não apresentando pedidos, mas já sugerindo sugestões. Quase como dizendo: ó Senhor, está tudo aqui, só carimba aqui, por gentileza. Vamos ao Senhor, ao seu trono de glória, como se fosse um cartório. Qual a temperatura da nossa espiritualidade? Misericórdia. Jesus orou desta maneira, com ações de graça, como nós temos aqui nesse final de oração. Ele abençoou e deu graças pelo pão e pelo vinho na última ceia. Ele deu graças ao Pai publicamente quando ressuscitou Lázaro. Ele deu graças ao Pai quando os 70 discípulos voltaram da sua primeira missão. Ele deu graças ao Pai pelo pão e pelo peixe antes de fazer a multiplicação nos 2 eventos. Ele deu graças ao Pai ao partir o pão na casa dos discípulos em Emaús. Fazia parte da oração do nosso Senhor e da vida do nosso Senhor, dar graças ao Pai. E se Ele é nosso Senhor e se nós estamos sendo moldados à imagem dEle, por que não faz parte da nossa vida e das nossas orações o render graças, o adorar, o louvar o nosso Deus? Ele deu e ensinou graças ao Pai de maneira indubitável no início desta oração, quando nos ensinou que as nossas primeiras preocupações devem ser com o nome, com o reino e com a vontade do nosso Deus. Diante de tudo que nós já vimos sobre oração, e considerando as nossas necessidades e as nossas dependências, observando esse início da oração, onde nós devemos voltar os nossos olhos ao que deve ser mais importante na nossa vida: reino, nome e vontade. Não há nada mais justo do que nós encerrarmos as nossas orações da mesma forma como nós devemos iniciá-las, louvando ao nosso Senhor. Quando dizemos: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, tudo isso nós pedimos porque o Senhor, o nosso Rei Todo-Poderoso, quer e pode dar-nos todo o bem, e que em tudo que pedirmos, que não seja a nós, mas que seja o seu santo nome dado todo louvor, e que seja o seu santo nome glorificado para todos sempre. Isso nos ensina o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 128. Coincidentemente, o breve Catecismo de Westminster, que nós tanto falamos e estudamos, ele inicia com o propósito principal do homem, a finalidade principal, o motivo pelo qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus e gozá-lo, nos alegrarmos nele plena e eternamente. E quando chega na última pergunta,
que é um estudo, as últimas perguntas são um estudo da oração do Senhor. Então, os teólogos de Westminster falaram a respeito dessa ação de graças. E aí nos ensina que na oração nós devemos confiar somente em Deus, e louvá-lo em nossas orações, atribuindo-lhe o reino, o poder e a glória, e em testemunho do nosso desejo e em certeza de sermos ouvidos, nós dizemos amém. É maravilhoso ler essas palavras e ao mesmo tempo é embaraçoso, porque envergonha o modelo de oração que nós apresentamos quando apresentamos. Portanto, meus irmãos, quando terminamos as nossas petições, nós somos ensinados a reiniciarmos o louvor. Todo o reino, todo o poder e toda a glória pertencem a Deus, que a Ele todos esses sejam atribuídos. Seu é o reino ou o direito de governar, nos diz Spurgeon, o poder ou a força para defender a sua autoridade, e a glória ou a honra que emana do seu governo. Aprendemos assim que nós devemos reforçar as nossas petições com argumentos que devem derivar não de alguma coisa digna que haja em nós, porque não há, mas deve derivar força de Deus. Isso nos ensina o Catecismo Maior de Westminster, de Deus. A força das nossas petições não está no nosso merecimento e nem de nenhuma criatura, mas em Deus e no reconhecimento de quem Ele é. Se colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar, poderemos então apresentar as nossas necessidades pessoais. E o propósito disso, senhores, não é de maneira alguma bajular o nosso Deus, mas a fim de honrar o Pai e Rei, além de administrar todas as coisas soberanamente, Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. E nós devemos aprender essas coisas, inclusive quando oramos. Colocar os problemas, após colocar Deus como nossa prioridade, é bom, irmãos. Faz a fé aumentar, pois nos lembra a quem nós estamos orando e a quem nós estamos pedindo. Quando nós deixamos a afobação das nossas dificuldades e paramos primeiro para glorificar o nome do Senhor, todas as nossas preces vão ser ordenadas diante dessa majestade. E quando ao final disso nós voltamos a glorificar, nós saímos daquele momento de oração com uma convicção que nós entregamos aos pés daquele que tem todo o poder, daquele que possui o reino e daquele que possui toda a glória. Quando nós olhamos primeiro para o nosso Deus, a gravidade e a dificuldade dos nossos problemas diminuem, pois nós compreendemos e elas nos mostram, quando nós olhamos primeiro para Deus, elas se mostram não mais impossíveis, não mais inalcançáveis, porque para o nosso Deus não há impossíveis. Por fim, estaremos pedindo ao Pai que Ele nos conceda aquilo que é melhor para a sua glória, e não há nada melhor para pedir do que isso. Se as nossas orações devem ser em nome do Senhor Jesus Cristo, nós devemos compreender que isso significa que nós devemos orar aquilo que Jesus oraria. E as orações de Jesus sempre foram baseadas na glória do Pai. E quando nós fazemos as nossas orações com esse mesmo intento, com esse mesmo propósito, nós estamos sim orando em nome de Cristo Jesus e pedindo o que há de mais excelente e pedindo aquilo que foi ordenado a nós pedirmos. Todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus, é adequado que o louvor seja uma parte considerável da oração, nos diz um puritano. Porque louvar é uma tarefa dos santos, não porque Deus necessite disso, mas porque Ele merece. Devo acrescentar também que nós devemos fazer isso porque é um privilégio. Quanto e quanto fôlego é gasto para exaltar homens
atletas, artistas, famílias, ídolos. E nós temos o privilégio de usar o nosso fôlego para glorificar aquele que nos deu o fôlego. Isso é um privilégio que nós não podemos e não devemos jamais desprezar. O objetivo e o efeito da doxologia, dessa ação de graças ao final da oração, é levar-nos novamente ao início, refinando a nossa oração, envolvendo a nossa oração com a lembrança de que tudo provém de Deus e que tudo retorna a Ele, nos ensina um glorioso teólogo. Dito essas coisas, vejamos o que nós podemos aprender mais profundamente sobre cada uma das expressões dessa doxologia da oração do Senhor. E sendo assim, em primeiro lugar, teu é o reino. R.C. Sproul, aludindo a um famoso discurso de Gettysburg, proferido pelo presidente americano Abraham Lincoln, ele escreveu o seguinte: em nosso país, governantes governam com base no consentimento dos governados. Preste bem atenção nisso. Trata-se daquilo que é chamado de contrato social. É um governo do povo, pelo povo e para o povo. Todavia, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é do povo, não é pelo povo e nem para o povo. É o reino de Deus. Ele não reina com consentimento dos governados. Ele governa com a sua autoridade soberana. Seu reino estende-se sobre nós, quer nós tenhamos votado nele ou não. Ai, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador e agora Ele reina. Ele sempre reinou. Você não aceita ninguém. Você é uma criatura, é Ele que te aceita pelo sacrifício de Cristo. O que nós aprendemos aqui é que o universo é o reino do Senhor e do seu Cristo. Meus irmãos, Deus não está limitado a um reino político. Deus não está limitado a um reino geográfico, assim como os padroeiros, assim como os deuses locais. Deus não está limitado desta maneira. Ele é Deus e é Rei sobre tudo. Deus não é Senhor apenas daqueles que creem. Ele é Senhor de todos, ainda que rebeldes. Ele pode não ser pai, de fato não é pai de todos, mas é Senhor e Criador e governador de todos. Deus não é impedido pela aceitação ou não do homem. Às vezes eu vejo homens de Deus dizendo: se o povo deixar, se você deixar Deus trabalhar, como? Como é que a criatura vai deixar o Criador trabalhar? Eu não permito. Meu irmão, permita que Deus trabalhe na sua vida. Deus trabalha na minha e na sua vida, quer eu ou você queiramos ou não. Nada pode impedi-lo. Deus não governa uma democracia como definida e sonhada pelo Lincoln. Deus governa uma monarquia santa. Ele é o único rei. Ele é Rei dos reis. Teu é o reino. Nos ensina o domínio universal de Deus. Todo o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. Que a Ele todos esses sejam atribuídos. Seu é o reino e o direito de governar. Quando nós oramos pedindo venha o teu reino, nós aprendemos que Deus tem domínio pleno. Mas ainda exercerá um domínio em plenitude. Nós já vimos isso. O reino de Deus já foi inaugurado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, conforme vimos até em exposição de Mateus, capítulo 4, verso 17, que diz o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos por quê? Porque é chegado o reino dos céus.
O reino de Deus já foi inaugurado, mas a plenitude do reino ainda não chegou, com novos céus e nova terra, aonde habitará plenamente a justiça. Essa é aquela tensão que os teólogos costumam chamar de já e ainda não do reino. Paulo nos ilumina um pouco mais esse ponto, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Diz ele: depois virá o fim, quando Jesus tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que Jesus reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Convém que Ele reine. Tem algumas pessoas que ainda estão esperando que Jesus venha reinar. Ele já é rei. Tem pessoas que insistem em dizer: nós te coroamos. Você não coroa nada, você só adora aquele que foi coroado. Hoje, nada, nem ninguém está fora do domínio do Senhor. Ainda que a plenitude visível não tenha chegado, nós devemos saber e devemos crer que cada partícula de todo o universo está debaixo do controle absoluto e soberano do nosso Deus. Sim, senhores. Você pode estar pensando: mas ainda há os rebeldes. Sim, ainda há a rebeldia do homem. Ainda há os incrédulos, ainda há aqueles que dizem que Deus não existe, ainda há aqueles que zombam de Deus, muitos desses ainda dentro das igrejas. A nossa própria vontade, imersa em concupiscência, poluída pelo pecado, muitas vezes é rebelde. Sim, ainda há a rebeldia do maligno, embora amarrado, embora limitado em seu poder, ele ainda exerce a sua influência, mas nenhuma resistência ou rebeldia está fora da soberania, do poder e do controle de Deus. Isso é que nós temos que entender. Judas, quando entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, não estava agindo de forma autônoma. Todas as coisas estão debaixo do controle do nosso Deus. Nenhuma resistência ou rebeldia ocorre sem cumprir o propósito soberano do nosso Pai. Nosso Deus não é pego de surpresa por absolutamente nada. E em breve, meus senhores, em breve, todos os justificados, todos aqueles que são bem-aventurados, todos aqueles que são filhos de Deus, vão obedecer amorosamente e de bom grado, sem a poluição do pecado. E que glorioso dia será esse! A nossa obediência, as nossas melhores obras, as nossas orações, a lágrima de arrependimento que corre nas nossas faces, como dizia Lutero, está cheia de pecado, mas haverá o dia que não será mais assim. Em breve, meus senhores, os desobedientes dobrarão os seus joelhos e confessarão que há um único Deus e sofrerão a consequência da sua rebeldia, da sua insubmissão e da sua irreverência pelos séculos dos séculos. Para a glória de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas e é o soberano sobre toda a sua criação. Deus criou a natureza e reina sobre ela. Deus criou o universo e reina sobre ele. Deus criou as leis que regem a vida, que regem a física, que regem a própria natureza. E sobre essas leis, ele é soberano, rei e administrador e preservador. O Criador criou todas as coisas com um propósito. Tudo foi criado com um propósito. A criação de Deus está atrelada de maneira inseparável com a consumação. Todas as coisas foram feitas com propósito. Os fins não justificam os meios para Deus. Os fins são ordenados e os meios são ordenados desde antes da fundação do mundo para que ocorram da melhor forma para glorificar o santo e poderoso e digno de honra nome do nosso Deus. Nosso Deus é o redentor da natureza.
O nosso Deus é o Redentor do seu povo. O nosso Deus é o Redentor que graciosamente traz uma multidão incontável para o reino do seu amor, para a sua graça, e é rei sobre eles. Mas Deus também é rei e justo juiz, que entregou uma outra multidão pelo seu querer soberano e os deixou à margem, entregues aos próprios desejos dos seus corações. Todavia, nem estes, nem os rebeldes, nem mesmo a criatura maligna, que é criatura chamada Satanás, estão fora do domínio de Deus. A gente na igreja, há líderes na igreja que põem medo no povo. Você não deve ser bobo alegre, não deve querer desafiar o diabo como se tivesse força em você mesmo. Nós aprendemos isso na semana passada. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. É por causa da força que o Senhor nos dá, é porque Ele nos protege. Satanás vos pediu para peneirar, todavia eu, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, intercedi, aquele que vive à direita do Pai, intercedendo, o nosso sumo sacerdote. Mas porque nós temos esse sumo sacerdote, e porque fomos transplantados do reino das trevas para o reino do seu amor, nós confiamos naquele cujo reino pertence, cujo todo poder pertence e é digno de toda glória. Senhores, nós não precisamos temer. Ele vai rugir ao redor de nós como um leão, mas nós estamos na mão do nosso Deus e do nosso Pai, e dali ninguém pode nos tirar. Satanás está também sob o domínio de Deus. Já tem o dia e hora marcado para o seu julgamento. Deus reinará eternamente sobre novos céus e nova terra, aonde derramará plenamente as suas bênçãos. Deus reinará eternamente no inferno, aonde derramará plenamente o seu juízo, a taça da ira de Deus sem mistura. Deus é rei, Teu é o reino, nós oramos. Mas resta sabermos aonde que nós nos enquadramos. Somos de fato povo? Somos de fato parte do povo de Deus? O que nós somos? O que você é, meu irmão? Você é, meu irmão? Nós podemos ser crentes fiéis, mas podemos também ser hipócritas, estar vivendo enganados por uma falsa profissão de fé. E pior ainda, podemos ser incrédulos e infiéis. Só uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Deus reina sobre mim e Deus reina sobre você. E é a este Deus poderoso, soberano Rei, que pertence ao Rei, que nós oramos. Em segundo lugar, nós dizemos: Teu é o poder. Nada é impossível ao nosso Deus. Ele é onipotente, onis, toda potente. Ele tem todo o poder, toda a potência, toda a força para fazer exatamente aquilo que desejar, tudo aquilo que é bom para a sua glória. Nós oramos ao Pai eterno, porque cremos que Ele tem poder para intervir, e cremos que Ele intervém na sua criação. Meus senhores, se não for assim, nem perca seu tempo orando. Porque você está fazendo o quê? Se você não crê nisso, não deveria orar. Não duvidemos jamais do seu poder. Que jamais nós venhamos a proclamar, como o pai daquele menino endemoniado em Marcos 9, se tu podes. Que jamais saia algo assim da nossa boca: ah, Senhor, se tu podes. Que a nossa fé jamais vacile desta maneira, que tenhamos plena confiança no seu poder, e ainda que esmagados pela dor, pelos problemas, pelas dificuldades, nós venhamos algum dia a vacilar, que nós possamos rapidamente, como o pai daquele menino, proclamar: eu creio,
Contudo, aumenta a minha fé tem vacilado, mas eu creio. Conforme Tiago, capítulo 1, nós devemos pedir com fé e em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelido pelo vento. Nós não devemos supor que quem peça sem fé alcance algo do Senhor. É isso que o apóstolo Tiago nos ensina. E veja bem, senhores, não é porque a fé é alguma coisa. Eu preciso fazer esse parênteses aqui. As pessoas colocam muita força, muita ênfase na fé. Muita ênfase na fé. A fé move montanhas. Meu irmão, a fé não move absolutamente nada. Quem move alguma coisa é Deus. A fé é um dom de Deus. Se você tiver muita fé, você não vai mover Deus. Se você tiver muita fé, é porque Deus te deu muita fé. E essa fé, ela é traduzida como confiança de que Deus tem poder para fazer aquilo que você está pedindo ou não. Nós não temos fé na fé. Nós temos fé em Deus, que nos dá o dom da fé. Nós primeiro oramos: seja feita a tua vontade. O nosso Pai tem todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. Nada é difícil, nada é impossível. Quem vai parar a mão do Senhor? Quem vai lhe dizer não? Quem vai lhe questionar alguma coisa? Nada pode impedi-lo. Sendo onipotente, como eu disse, tem poder para fazer tudo aquilo que for do seu agrado. E tudo aquilo que é do seu agrado, nós sabemos que é bom, que é perfeito e que é agradável. E sabemos que é tudo aquilo que glorificará ainda mais o seu santo nome. Todo o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. Que a Ele todos esses sejam atribuídos. Seu é o poder e a força para defender a sua autoridade. Eu repito Spurgeon. Devemos aprender a reconhecer o poder do Pai sobre todas as coisas. E assim, clamamos para que Ele nos conceda as nossas petições. Estamos reconhecendo o seu poder e reconhecendo a nossa dependência. Essa é uma das grandes graças da oração. Reconhecer o poder daquele que nós estamos erguendo a nossa voz e reconhecer a nossa dependência. Quando nós oramos, e quando nós oramos de fato, nós estamos dizendo: Deus, tu podes, eu não posso. Deus, tu podes, eu creio, eu não tenho forças. Eu preciso, me socorre, me ajuda. Faça a tua vontade. E ainda que a tua vontade não seja aquilo que eu estou pedindo, me fortaleça, porque sozinho eu não posso. Nós clamamos: Senhor, por causa de quem tu és, por causa da soberania do teu poder, concede os nossos desejos, as nossas petições. A nossa fé, ela é fundada e edificada mediante a confissão e o entendimento de que o nosso Deus e Pai é poderoso. É isso que edifica a nossa fé e nos dá força. Quanto mais nós compreendermos o poder de Deus, e quanto mais nós compreendermos que o poder de Deus não pode ser jamais domesticado, constrangido, mais fé nós teremos, mais dependentes nós seremos, e mais gratos nós seremos por tudo aquilo que Deus nos deu por misericórdia. Dizer teu é o poder, é reconhecer que Deus tem poder absoluto sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre nossa vida e nossa morte. Aqueles que nasceram, aqueles que vão nascer, aqueles que estão permanecendo vivos, é pelo poder de Deus. Mas Ele também é poderoso quando nós estamos diante dos nossos entes queridos.
deitados sem vida num caixão, Deus continua tendo todo o poder. Ele é poderoso sobre a nossa saúde e a nossa enfermidade. Que bom quando estamos bem de saúde, mas quando estamos enfermos, Ele continua poderoso e continua sendo absoluto Deus. Sobre as justiças e injustiças que nos alcançam, Deus não deixa de ser Deus só porque o mundo foi injusto com você. Deus não deixou de ser Deus de José quando ele foi vendido pelos irmãos, quando ele foi feito escravo, quando ele foi acusado falsamente, quando ele foi preso, quando ele foi abandonado. Ele continuava sendo Deus. E Ele continua sendo o nosso Deus. Ele continuou sendo Deus do nosso Senhor quando injustamente foi condenado. Não acho acusação passível de morte, disse Pilatos. E injustamente Ele foi condenado. Quando nós dizemos Teu é o poder, nós reconhecemos que Deus tem poder absoluto sobre o nosso sucesso e o nosso fracasso. Quantas empresas, quantos trabalhos, quantas ideias nós temos que têm sucesso e outras não. Quantas falências, quantas ideias erradas, quantos planos frustrados, e em tudo isso o nosso Deus é soberano. Ele é soberano e tem poder sobre o sol, sobre a lua, sobre as chuvas, sobre as tempestades, sobre mares, rios e secas, sobre enchentes, terremotos, vulcões. Nossa região é atingida por enchente, pessoas perderam casas em enchente, e Deus não deixou de ser soberano. Planos tiveram que ser desfeitos porque houve seca, ou porque houve chuva demais, e Ele continua soberano. Ele é soberano sobre a nossa salvação e sobre a nossa condenação. Ele tem todo o poder e é soberano tanto para conceder quanto para retirar qualquer coisa que desejar. É o que Jó nos ensina. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus pode conceder ou retirar qualquer coisa que seja bom para nós. Às vezes nós não enxergamos. E principalmente que seja bom para a sua glória e a sua majestade. A palavra grega para poder aqui no verso 13 é dinamis. E o Espírito Santo frequentemente é chamado de poder de Deus, o dunamis ou dinamis de Deus. E aqui eu preciso fazer um outro parênteses para depois ninguém dizer assim, o Alberto falou besteira. Em muitos lugares o Espírito Santo de Deus é blasfemado e é vendido como se fosse um poder, como se fosse algo impessoal, subjetivo, o poder para mover alguma coisa. O Espírito Santo de Deus faz parte da Santa Trindade. Um Deus, 3 pessoas, é a pessoa do Espírito Santo de Deus a qual eu me refiro aqui. E a pessoa do Espírito Santo de Deus é chamado de poder de Deus. E esse poder nós devemos conhecer muito bem se nós somos filhos de Deus, porque é esse poder que está dentro de nós. É esse poder que nos chamou da morte para a vida. É esse poder que habita todo aquele que é filho de Deus. É um poder derramado pela Santa Trindade, que nos capacita a passar por todas as coisas, como nós vimos alguns cultos atrás. Tudo podemos naquele que nos fortalece. A força que também é dinamis, a força que Cristo nos dá. E nós temos em nós. Somos membros de um só corpo. É o Espírito que nos faz entender que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos faz compreender a lei de Deus, que testemunha aos nossos corações que nós somos filhos. É o Espírito Santo de Deus que permite que nós iniciemos essa oração, porque somente através do Espírito nós podemos dizer: Pai, Pai nosso.
Glória a Deus por isso. Nosso Deus é o poder que criou o mundo, é o poder que criou o homem, é o poder que nos chamou da morte para a vida, é poder ilimitado. Todavia, não é um poder que está à nossa disposição como se nos obedecesse, como se pudesse ser dado corda através de uma esmola, através de algum esforço. Ninguém bota Deus na parede, ninguém constrange a Deus. Quando nós clamamos pelo seu poder, nós estamos dizendo: seja feita a tua vontade. E nós unimos as nossas vozes à voz do Santo Jesus, que orou de igual maneira. Nós vimos também que fazer a vontade de Deus, na própria oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, significa pedir força para obedecer a tua lei. A vontade de Deus qual é? A vontade de Deus foi expressa na sua lei. E nós, através do poder do Espírito Santo, sendo bem-aventurados, podemos pedir para Deus, para que possamos obedecer. Ou seja, nós confessamos que o poder é dele e pedimos que nós sejamos então moldados, mudados, transformados em conformidade com a sua vontade. Sendo o poder dele, não nosso, clamamos tal como Cristo: não seja feita a minha vontade, todavia a tua vontade. Por fim, quando proclamamos em louvor, teu é o poder, estamos adorando aquele que tem poder para cumprir absolutamente todas as suas promessas. Como diz Paulo, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Nós temos que ter essa convicção. E aquilo que é promessa de Deus, não promessa de homens, não promessa aí de profetada, mas o que é promessa de Deus, entendida conforme a palavra de Deus, dentro do contexto bíblico da palavra de Deus, ele vai cumprir e ele cumpre. Em terceiro lugar, tua é a glória para sempre. E o Catecismo de Heidelberg nos diz o seguinte: e em tudo que pedirmos, que não nós, mas que o seu santo nome possa ser glorificado para todos sempre. Meus irmãos, os nossos corações deviam arder com uma certeza que Deus é digno de toda honra e de toda glória eternamente. Os nossos corações deveriam arder com isso. Nós deveríamos acordar com o coração palpitando sobre isso. Nós deveríamos ter dificuldades para dormir, porque o nosso coração está acelerado com relação a isso. Deus é digno de toda honra e de toda glória eternamente. O nosso Pai não divide a sua glória com ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus é extremamente zeloso com o seu nome e com a sua glória. Todo o reino, o poder e a glória pertencem a Deus, diz Spurgeon. Que a Ele todos esses sejam atribuídos. Seu é o reino, o poder e a glória, ou a honra que emana do seu governo. Como eu já relembrei, o breve catecismo nos ensina que a nossa principal finalidade é glorificá-lo. E a nossa principal finalidade é glorificá-lo para depois gozá-lo para sempre, para depois nos alegrarmos nele, primeiro glorificá-lo. Muitos desejam fruir das bênçãos de Deus, querem aproveitar aquilo que tem de bom, eles querem o bônus sem ônus nenhum. Eles querem fruir dos livramentos de Deus, eles querem fruir e aproveitar do amor de Deus, eles buscam a alegria excelente de Deus, mas sem glorificá-lo. E uma boa pergunta que os irmãos deveriam estar fazendo é: como glorificá-lo? Como nós glorificamos a Deus? Fazendo, ao invés de um culto de exposição bíblica, um louvorzão, cantando um dia inteiro, subindo um monte. Como nós glorificamos a Deus? Ninguém glorifica a Deus sem obedecê-lo. Ninguém glorifica a Deus sem obedecê-lo.
Veja, eu não falei ninguém glorifica a Deus sem antes obedecê-lo. Eu disse ninguém glorifica a Deus sem obedecê-lo. É antes, é durante, é depois. Glorificar a Deus está ligado intrinsecamente com obedecer a Deus. Glorificar a Deus é inseparável de obedecer a Deus. Diz o nosso Senhor: por que me chamais de Senhor? E não fazeis o que eu vos digo, o que eu vos mando. Ah, Senhor, eu te amo, eu te adoro, blá, 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 blá. Ah, Senhor, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Ah, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos aquele outro, realizamos milagres. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque me chamais de Senhor e não fazeis o que eu vos digo. Em outro lugar, Jesus nos diz outra sentença terrível: se me amais, guardai, obedecei os meus mandamentos. Porque é terrível, porque nós temos dificuldades. E porque vemos muitos ao nosso redor dizendo que podem amar a Deus sem obedecer a Deus, e desprezam a lei de Deus, vem com aquele papinho: ah, estamos na graça, que bom que você está na graça, me mostra onde que obedecer a Deus foi anulado na graça. Pois quem diz isso é Cristo Jesus, no Evangelho da graça. É o testador, o sacrifício, o sumo sacerdote, o rei, o profeta da nova aliança. E é ele que está dizendo: se me amais, obedecei aos meus mandamentos. O Pai tem a glória em si mesmo, e o nosso fim, senhores, é glorificá-lo. Toda a criação proclama a glória de Deus, nos diz Paulo. E é bom que nós façamos o mesmo. E por que nós não proclamamos a glória de Deus naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós devemos nos omitir de fazer porque sabemos que é errado? Miseráveis que somos. É mortalmente inútil e contraditório você ter ideias elevadas sobre o nome de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, tendo uma vida divorciada da obediência a Deus. Inclusive, glorificar a Deus em tudo e por tudo são duas ordens encontradas nas Escrituras. Paulo nos dá como exemplo 1 Coríntios. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses, fazei todas as coisas como para Deus e não para homens. Irmãos, nós temos glorificado ao Pai. Nós temos obedecido ao Pai. Pergunte a você mesmo. E se não, hoje é dia de renovar a aliança e peça perdão. Talvez você nunca compreendeu isso, e talvez hoje é dia que o bom pastor está te chamando. E se você está ouvindo a sua voz, se arrependa. Temos nós glorificado ao Pai? Temos obedecido? Senhores, há vermes hoje sobre a terra que glorificam mais ao Criador do que muitos membros de igreja. Senhores, há ratos hoje nos esgotos das cidades que glorificam muito mais a Deus do que a maioria dos pastores. Há cobras hoje rastejando nas nossas matas que fazem todas as coisas, todas as suas ações glorificam o seu Criador. E assim como amanhã Deus será glorificado também no julgamento de cada hipócrita, de cada ímpio, de cada blasfemo, de cada falsa profissão de fé. Nós somos parte da natureza criada. Nós gostamos de dizer que somos a coroa da criação. Nós fomos regenerados como filhos.
Então, por que não glorificamos devidamente o nome do nosso santo Deus? Tu é a glória para sempre. Tu é a glória para sempre. Parafraseando Sproul, ainda que Deus nunca mais atendesse a nenhuma das nossas petições, todos nós temos motivos para glorificá-lo ao longo de toda a vida. É impossível Ele não fazer mais nada, mas ainda que fizesse, porque é impossível ser grato o suficiente a Deus. Aliás, os dias desta era, mesmo que você viva 60 anos, 80 anos, 100 anos, 120 anos, nem os séculos, nem um milênio basta para tamanho intento, que é agradecer aquilo que Deus já nos fez. Por isso Deus será glorificado em cada incrédulo condenado eternamente. Por isso nós vamos glorificar ao Pai alegremente, cordialmente e de maneira infindável na glória eterna, com uma gratidão profunda. Todavia, nós devemos iniciar essas coisas hoje. Não é algo para ser feito somente na glória. Não é algo somente para novos céus e nova terra. É algo para nós fazermos hoje, porque somos nova criatura. É hoje que nós devemos fazer, a cada manhã, a cada ação e principalmente em cada uma de nossas orações. Nós não oramos apenas para pedir coisas, mas para glorificar a Deus. Nós não somos crianças diante de um ser mitológico como Papai Noel, pedindo me dá isso, me dá aquele outro. Nós somos filhos do Pai das luzes, adotados em Cristo Jesus, sob o preço do seu precioso sangue. Nós devemos glorificar a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pela sua provisão, pela sua salvação, pela sua misericórdia. Devemos louvar quando estamos alegres e quando estamos tristes. Devemos louvar a Deus na abundância ou na necessidade, nem que esse louvor tenha que ser embalado ao ronco de uma barriga vazia. Quando saudáveis ou quando enfermos, mesmo que os nossos louvores tenham que ser embalados pelo barulho de máquinas nos hospitais, nós temos que glorificar a Deus. Tanto na maternidade, embalados pelo choro de uma criança que chega, quanto num velório, diante do mais profundo silêncio e contemplação da brevidade da vida, nós temos que glorificar a Deus, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele a glória eternamente seja dada. Amém. É o que nós devemos dizer ao final das nossas orações. Deus, teu é o reino, tu possuis todas as coisas e governas sobre tudo. Teu é o poder, sem o qual nós somos absolutamente incapazes e impotentes, e nós não temos glória alguma em nós. Nós sabemos que nunca dividirás a tua glória com os homens. Assim, nós devemos aprender também que temos que juntar louvores às nossas orações, atribuindo exclusivamente a Deus a soberania eterna e a onipotência e a excelência graciosa. Isso nos diz o Catecismo Maior. Isso nos leva também ao quarto e último ponto. Amém. Amém. Parece tão simples, né? Quem passou por algumas igrejas que se dizem mais avivadas, o amém é um cacoete, é um vício de linguagem, né? Qualquer coisa amém, amém, amém. Perdão. E o amém é desprezado, ninguém compreende. O que significa amém? Vamos lá. Primeiro, o significado básico seria assim seja, ou em verdade. A palavra amém vem do hebraico e significa firme, fiel, verdadeiro.
Repete-se frequentemente nos discursos de Jesus no Evangelho. A gente já expôs sobre isso, né? Quando Jesus diz, em verdade, digo a vocês, né? Ele está falando, amém, amém, legohimen. Amém é em verdade. Em todos os casos que a palavra grega aparece nos lábios de Jesus, ela está significando em verdade. O Catecismo de Heidelberg diz que amém significa é verdadeiro e com certeza acontecerá, pois Deus atende a minha oração com muito mais certeza do que o desejo que eu sinto no coração de ser ouvido por Ele. Perdão, senhores. Compreenderam a sentença? Catecismo de Heidelberg. Amém significa é verdadeiro, com certeza vai acontecer. Por quê? Porque Deus atende a minha oração com muito mais certeza do que o próprio desejo que eu consigo manifestar em ser atendido. Deus tem mais vontade de dar do que nós de pedir. É basicamente isso que está falando. Até para pedir nós somos ruins, né? Como a gente viu algumas semanas, até para nos alegrarmos no Senhor, nós temos que ter um mandamento, e ainda assim não nos alegramos no Senhor. Misericórdia de nós miseráveis. Mas vamos lá. Nós temos certeza, de fato? Nós deveríamos ter. O Catecismo Maior, o Catecismo Maior, ele diz o seguinte, que para testemunhar o nosso desejo e convicção, a certeza de sermos ouvidos, nós dizemos amém. Prestem atenção nisso. Então é uma convicção para testemunhar a nós mesmos. Só que, além de assim seja, além de em verdade, eu vejo no amém um significado mais glorioso. E não estou inventando moda. Mais do que em verdade, mais do que assim seja, o amém é personificado na encarnação. Em verdade vos digo, disse aquele que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São as palavras do Verbo encarnado. Em verdade, assim seja o amém. Quando dizemos amém, nós afirmamos, assim tem sido, assim verdadeiramente é e assim será finalmente, diz um pastor muito piedoso. E ele complementa escrevendo que Jesus é o amém, o qual pode e realmente transformará em realidade os pensamentos e as esperanças expressas nessa oração. Estou falando alguma besteira? Vamos para as Escrituras. Paulo diz o seguinte, pois tantas quantos forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, continua Paulo, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Ah, mas alguém pode dizer assim, você está forçando um pouco o texto. Porque ali está o sim, o amém, em Cristo, tal, você está forçando. Tudo bem, então vamos deixar Jesus, que é o Verbo encarnado, que é a verdade, que muito além do uso, né, você deixa católico fazer exegese bíblica, aí você fica dizendo que a verdade vos libertará, como nosso presidente usa, e ele esquece que essa verdade não é uma sentença verdadeira, essa verdade é Cristo Jesus, né? Porque o texto continua, se verdadeiramente o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres, é essa a verdade que liberta. E vamos deixar então a própria verdade, Verbo encarnado, falar sobre si mesmo. Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz o seguinte, assim declara o amém. Primeira vez que eu li isso, vamos com calma. Assim declara o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Existe outra testemunha fiel e verdadeira? Não, não existe, mas continua. O soberano da criação de Deus. Quem é o soberano da criação de Deus? É aquele que está conversando com João nos primeiros capítulos de Apocalipse. Assim diz o amém. Eu sou o amém. Eu estou falando agora a verdade. Não há outro interlocutor em Apocalipse. Que maravilha, senhores.
E aqui, aqueles que rejeitam a oração do Pai Nosso, porque ela não fala de Cristo ou não fala da cruz, e sim, existem pessoas que dizem isso, né? O Pai Nosso era uma oração ali para aquele momento, mas depois de Jesus crucificado não serve mais para nós. Os caras conseguem problematizar até o Pai Nosso, né? Mas eles se enganam. Por quê? Porque Cristo é o amém. Cristo é o sim de Deus. Todas as petições e o próprio acesso ao Pai está contido no sim, na aceitação de Deus. Tudo isso é por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o mediador que reconcilia, Ele é o sumo sacerdote que propicia e intercede, Ele é o sacrifício que substitui e que perdoa, Ele é o profeta que ensina, Ele é o Rei dos reis que governa, é aquele por meio de quem nós fomos adotados e somos então nele co-herdeiros. Amém. Que maravilha que é esse termo! Nós afirmamos a nossa confiança, senhores, nas palavras de Deus, quando nós dizemos amém ao final das nossas preces. Quando nós falamos o amém não pode ficar aqui, amém, 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 amém ou não amém. Não existe isso. Amém é um termo sério. Quando você ora, você diz amém. Você está manifestando toda a confiança que Deus te ouviu e que, se bem lhe aprover, Ele vai te atender. É a nossa confiança que é demonstrada, mas Deus afirmou o cumprimento das suas promessas ao seu povo, promessas às quais nós devemos confiar, enviando o seu Filho, o amém de Deus, o sim de Deus. Quando você ora, você diz amém, manifestando a sua confiança, e Deus manifestou o cumprimento de todas as suas promessas, com o maior e melhor amém que existe, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o sim de todas as promessas contidas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que dizem respeito aos filhos de Deus. Amém. Diariamente, os discípulos recebem renovada certeza na comunhão com Jesus Cristo, no qual reside o cumprimento de todas as nossas mais profundas e sinceras preces. Nele o nome de Deus é santificado, nele vem o reino de Deus, nele é feita a vontade de Deus. Um teólogo conclui que o amém ao fim da nossa oração é como uma assinatura ao final de uma carta, um indicativo ou sinal da nossa fé e desejo sincero, ao mesmo tempo em que formula uma conclusão solene, cabível e apropriada às nossas orações, sendo, portanto, uma demonstração de reverência. Nós encerramos as nossas orações com amém, demonstrando a nossa confiança de que Deus ouve e que Deus responde às nossas orações, e ainda que a sua resposta seja um desconcertante não. É o não do Pai. Ele é digno de toda a confiança, de todo louvor e de toda adoração. Só Deus é quem pode nos socorrer, porque só Ele possui a soberania eterna, o reino. Só Ele possui a onipotência eterna, o poder. E só Ele possui a excelência eterna e gloriosa, a glória. Nós aprendemos à vista dessas coisas, como Ele pode e quer nos socorrer. E somos então encorajados pela fé a rogar a Ele que responda às nossas petições. E diz o Catecismo Maior, e a colocar a nossa confiança nele, esperando sossegadamente que nos atenda. Quando nós confiamos em Deus, sabemos quem Ele é, o poder que Ele tem, a glória que Ele tem, a quem nós estamos nos dirigindo, e entregamos as nossas petições, nós esperamos de maneira sossegada, porque nós entregamos a quem pode resolver. Desta forma, senhores, nós vamos encerrar as exposições na oração do Pai Nosso, e eu espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa com a oração do Senhor. A oração conforme apresentada aqui no Sermão do Monte,
no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A partir do início do ano que vem, nós vamos continuar nos ensinos de Jesus ao longo do sermão e vamos então até o fim. Certo é que se nós observarmos as palavras de todas as preces santas que nós aprendemos ao longo de todas as Escrituras, nada nós vamos encontrar que não esteja compreendido, que não esteja incluso nesta oração do Senhor, nessas petições. O Senhor nos ensinou como orar e consideramos como o próprio bendito Cristo usou constantemente o modelo que Ele nos ensinou. John Stott, ele nos brinda com uma conclusão piedosa que eu gostaria de ler para os irmãos, a fim de nós guardarmos no coração. Prestem atenção, ele diz o seguinte: precisamos nos lembrar de que Ele ama os seus filhos com a mais terna afeição, que Ele vê os seus filhos até no lugar secreto, que Ele conhece os seus filhos e todas as suas necessidades antes que elas lhes apareçam, e que Ele age em benefício dos seus filhos com o seu poder celestial e real. Se permitirmos que as Escrituras formem assim a nossa imagem de Deus, se nós nos lembrarmos do seu caráter, se nós cultivarmos a sua presença, nós jamais oraremos com hipocrisia, mas sempre com integridade. Jamais oraremos mecanicamente, mas sempre racionalmente, como filhos de Deus que nós somos. E eu encerro fazendo algumas perguntas para os irmãos. E nós? Nós somos filhos de Deus? Você é filho de Deus? Ou nós só procuramos um pai nos momentos de aflição? Nós sabemos orar? Nós aprendemos algo com essas exposições? Ou nós sempre oramos e vamos continuar orando como hipócritas e como ímpios, de forma mecânica, falando muito, exigindo outro tanto? A oração, ela deve ser a respiração do crente. Nós falamos a respeito disso. A oração deve ser a respiração do crente. E aí eu pergunto, para mim e para os senhores, nós estamos vivos? Nós estamos respirando? Ou já paramos de respirar? Que nós possamos orar constantemente ao Pai, ao nosso Pai. Que nós peçamos diariamente pela santificação do seu nome. Que peçamos diariamente pelo avançar do seu reino, pelo cumprimento da sua santa vontade. Que nós possamos pedir diariamente o pão diário, o perdão diário e o livramento diário. E que possamos confiar no Pai e adorá-lo sempre, pois Ele é digno, pois dele é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade de nós nos confrontarmos mais uma vez com a oração, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Hoje, Senhor, sobretudo, observando essa conclusão com ação de graças, eu peço mais uma vez que Tu possa libertar os nossos corações de prisões idólatras, de mau entendimento a respeito de quem Tu és, o que Tu fez, quem nós somos, e que nós possamos proclamar, obedecer, orar a Tua santa palavra. E quando façamos essas coisas, que os nossos corações estejam ardendo de louvor, de amor, de entendimento. Nos ilumina, Senhor. É o que nós te pedimos.
Nos ilumina e nos capacita a fazer aquilo que Tu nos ordena fazer, porque nós sabemos que é bom. É o que nós Te pedimos, porque sabemos que Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.